Olá, meus amigos, minhas amigas, boa noite, muita paz a todos, sejam bem-vindos para mais uma noite de estudos. Esta semana, excepcionalmente, estamos realizando no domingo, esse estudo que é realizado sempre às segundas-feiras, mas como amanhã terei compromisso, já antecipamos. Então hoje, dia 4 de agosto, e com muita alegria vamos estudar mais um capítulo desta obra tão importante, o livro Nosso Lar, ditado por André Luiz na psicografia do Chico Xavier. Estamos aí a 2 capítulos do término da obra, né? Deixo desde já o meu abraço a todos aqueles que acompanham estes vídeos em outros dias. Lembrando sempre do meu canal no YouTube, que é Paulo Eduardo Sampaio. Lá os vídeos ficam disponíveis em playlists, separadinhos por cada tipo de estudo. Aqueles que quiserem se inscrevam, porque acompanhar pelo YouTube depois fica mais fácil. Tá legal? Então, nosso boa noite, nosso abraço fraterno aqui a Luci Faria. Tudo bem, Luci? Bem-vinda, viu? Nosso abraço, nosso boa noite aqui a Aquilina e Rara, a Débora Medeiros chegando aqui também. Aqui também no Facebook, a Iraniso Catelli, Gaspar, boa noite. A Lourdes Galvani. Quem mais aqui? A Helena Neves, boa noite, Helena. A Márcia Lima, bem-vinda. Querida amiga Zuleide Carvalho, que assim seja. Edna Markovics, a Marília Taralo também aqui conosco, muito bem-vinda. A Maria Boneberg, que legal. Hoje nós vamos, amigos, estudar então o capítulo de número 48, um capítulo também muito interessante, vai trazer aí mais uma curiosidade, né, sobre uma comunicação de um encarnado lá na colônia de Nosso Lar. Também aqui mais amigos chegando, a Simone Menezes, muito boa noite, Simone. É isso aí, né, Luci? Migrou para o Face. Lá no Insta tá meio devagar, né? O pessoal acostumado mais a usar pelo Facebook porque acho que para digitar fica mais fácil, né? Interagir no Insta parece que não é muito legal, né, para isso. A Ruth Maria Diogo aqui também. Boa noite. A Lourdes Galvani, muito bem-vinda. Vamos então iniciando, né? Como sempre fazemos, rogamos a Jesus nos permita encontrarmos o amparo da espiritualidade amiga, que nos envolva em sua paz, para que esse estudo possa ser proveitoso para todos e que a gente possa, assim, ter aqui alguns momentos de reflexão em conjunto, possamos todos nós encontrarmos a luz do entendimento nessa obra tão importante de André Luiz. A Enilda Klettenberg aqui também conosco. Boa noite. A Clorecido Carmo, a Loiva Carnop. O pessoal não ia falar não, mas hoje é aniversário da Loiva, viu? Eu vou ter que revelar. Parabéns, viu, Loiva? Mais uma vez, Deus te abençoe. Felicidades, muita paz, muita saúde. Siga firme aí na luta, né? A Thaís Del Rey também, a Bruna Souza, muito bem-vindas. Fabiano Watanabe. A Rosane Vicenzi, boa noite. Muito legal.
Vamos então começando? Bom, capítulo 48, culto familiar. Agora o pessoal dando aí os parabéns à Loiva, né? A Loiva é esforçada, né? Dia do aniversário aqui também. Muito bom, viu, Loiva? Isso aqui é dedicação, né? Comemorando com os amigos aqui, muito legal, muito bom mesmo. E essa turminha aqui é nota 10, né? Uma alegria estarmos juntos sempre. Vai ter bolinho no final da live, né? Já pensou? Muito legal. Oi, Graciele Salles aqui também conosco no Insta. Bem-vinda. Bom, vamos lá. Enquanto vocês vão cumprimentando a Loiva aí, eu vou começando. Culto familiar, capítulo 48. Talvez que a praticantes do Espiritismo não fosse tão surpreendente a reunião a que compareci em casa de Lísias. Aos meus olhos, porém, o quadro era inédito e interessante. Então ele começa dizendo, né, que para nós espíritas já acostumados a esse tipo de situação, de fenômeno, né, não estranharíamos tanto. Mas ele admirou bastante o que ele vai narrar a seguir aqui, né? O André Luiz vai contar aí uma história, uma situação, né, da comunicação do Ricardo. Ana Rosa Camargo aqui conosco também, Isabel Costa, Mariângela Caetano, Cida Baldan, que legal. Dileta Nascimento, quantas amigas aí chegando e amigos, todos muito bem-vindos. O Ailton. É isso aí, né, Ailton? Tentar trazer a Dona Laura de volta. Bom, então, ele diz assim: na espaçosa sala de estar, reunia-se pequena assembleia de pouco mais de 30 pessoas. A disposição dos móveis era a mais simples. Enfileiravam-se poltronas confortáveis, 12 a 12, diante do estrado, onde o ministro Clarencio assumira a posição de diretor, cercando-se da senhora Laura e dos filhos. Então, ali na casa de Dona Laura, né, improvisou-se um mini auditório ali, né? Imagine a sala espaçosa mesmo, para comportar 30 pessoas sentadas confortavelmente, poltronas enfileiradas de 12 em 12, não era uma sala pequena, né? Para a gente ter uma ideia que as casas lá então são bem confortáveis, não luxo, né? Mas tem conforto, tem espaço. E improvisou-se até esse estrado, está dizendo, né? Tipo de um piso ali elevado, né? Onde o ministro ficaria mais à frente, comandando ali o que iria ocorrer, né? A atividade. Comentário aí dos cachorrinhos, foi o Ailton, né? Minhas cachorrinhas aqui hoje estão agitadas, viu? Passa cachorro essa hora de fora, é uma confusão. Desculpa, gente, mas não tem como fazer nada. A distância de 4 metros aproximadamente, havia um grande globo cristalino, da altura de 2 metros presumíveis, envolvido na parte inferior, em longa série de fios que se ligavam a pequeno aparelho idêntico aos nossos alto-falantes. Então veja bem, vamos imaginando a cena, né? Tinham lá várias poltronas de 12 em 12, tinha na frente ali um tipo de um palcozinho, né? um piso saliente, um piso elevado, onde estava o ministro comandando. Lá a 4 metros de distância tinha um globo cristalino à altura de 2 metros, que era para aparecer ali dentro o Ricardo, certo? A altura de uma pessoa com sobra, né? E embaixo desse globo, ele diz que tinha fios ligando, né,
a uma espécie de alto-falante. Para a gente ver, amigos, mais uma vez, que numa colônia como o nosso lar não tem coisas milagrosas, né? Eles têm equipamentos a exemplo dos nossos, precisam de alto-falante para elevar a voz. Não é nada mágico, né? Não é nada assim misterioso. São coisas, são aparelhos, são situações idênticas às nossas aqui. Porque o Ricardo iria, né, iria surgir ali dentro do globo e conversar com eles. Precisaria ali amplificar a voz, né, para que todos ouvissem. Numerosas indagações me bailavam no cérebro. André Luiz não estava entendendo nada, né, o que estaria acontecendo. Na sala extensa, cada qual tomara o lugar adequado, mas observava conversações fraternas em todos os grupos. Então, interessante, né? Conversações sempre edificantes. Enquanto aguardavam, não se entregavam a qualquer conversa, mas conversas edificantes, né? Conversações fraternas. Achando-me ao lado de Nicolas, antigo servidor do Ministério do Auxílio e íntimo da família de Lísias, ousei perguntar alguma coisa. O André Luiz estava muito curioso. Ele queria saber o que estava acontecendo e o que iria acontecer, né? Então ele não estava aguentando de segurar, ele queria já perguntar. O companheiro não se fez rogado e esclareceu. Estamos prontos. Contudo, aguardamos a ordem da comunicação. Comunicação é o ministério da colônia chamado, né? Ministério da Comunicação, que cuida do intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo aqui, e a crosta terrestre. Então precisava autorização deles para dar início ali no processo. Nosso irmão, olha agora o detalhe, amigos. O Ricardo, só relembrando, o Ricardo era o marido da dona Laura, certo? Que já estava reencarnado, com o compromisso de aguardá-la para um novo casamento. Eles foram casados na existência passada e assumiram o compromisso de casarem-se novamente na atual existência. Então ele estava ele estava na fase infantil, tá? Não fala aqui a idade que ele tinha, mas bem na infância ainda, certo? Porque ela iria ainda reencarnar para encontrá-lo, né? Como é bonito isso. Imagine, né? Ele já estava lá encarnado, ela iria depois, iriam se encontrar. É a questão lá do Cupido, né? Que a gente precisa entender muito bem o que é esse Cupido, né? Tem toda essa atração magnética, esses laços espirituais que falam mais alto. Então, nosso irmão Ricardo está na fase da infância terrestre e não lhe será difícil desprender-se dos elos físicos, mais fortes por algum instante. Então ele estava na infância. A ideia seria o seguinte: durante o sono, o Ricardo seria afastado do corpo, né? O corpinho infantil de criança. O espírito Ricardo se afastaria do corpo aí que estava habitando, né, na atual existência, iria ser levado à colônia para comunicar-se com os seus familiares. Tá legal? A Celina Maria de Toledo aqui conosco também, a Sueli Nunes, boa noite. Margarida Zanelati e a todos os demais que aqui estão, muito bem-vindos, viu? Uma alegria perceber a presença de todos. Fico muito feliz. Bom, continuando. Mas virá ele até aqui? Indaguei. O André Luiz estava curioso demais. Como seria isso, né? Ele é uma criança, como que ele vai se comunicar aqui? Como não? Revidou o interlocutor. Nem todos os encarnados se agrilhoam ao solo da terra, como os pombos-correio, que vivem, por vezes, longo tempo de serviço entre duas regiões,
espíritos há que vivem por lá entre dois mundos. Então, ele está dizendo, né, não são, alguns encarnados ficam mais presos aqui à vida material, não conseguem esse afastamento para seguir a uma colônia. Tem alguns encarnados muito presos às coisas da matéria. Por isso que ele está dizendo, nem todos os encarnados se agrilhoam ao solo da Terra. A maioria de nós temos liberdade de deixar o corpo durante o sono e buscarmos, né, regiões regiões da espiritualidade. E indicando o aparelho à nossa frente, informou: ali está a câmara que Nolo apresentará. Então mostra lá o globo cristalino, né, dizendo onde Ricardo iria aparecer, né, para comunicar-se com a família. Aí alguém já pode estar pensando aqui, né, para que esse globo, não é? O André Luiz também estranha, porque o espírito vai para a colônia, ele não poderia chegar lá simplesmente na sua condição normal, sem necessidade desse globo cristalino. Para quê? Né? A gente fica se perguntando enquanto a leitura vai transcorrendo. Então André Luiz pergunta justamente isso. Por que o globo cristalino não poderia manifestar-se sem ele? Uma pergunta muito lógica, né? Eu também, quando li, a gente pensa isso. Primeira vez que li o livro, né? É preciso lembrar, disse Nicolas atenciosamente, que a nossa emotividade emite forças suscetíveis de perturbar. Aquela pequena câmara cristalina é constituída de material isolante. Olha que interessante. Nossas energias mentais não poderão atravessá-la. Então vejam que interessante. Aquela câmara, aquele globo, né, cristalino, era uma forma de proteger o espírito Ricardo, que estava na fase infantil, para não sofrer maiores abalos com a emotividade. Não era nada de mal, mas a simples emoção dos familiares de revê-lo poderia de alguma forma levar a algum prejuízo à sua constituição física, a hora que ele voltasse para o corpo. De alguma forma poderia perturbá-lo, porque tudo que é excesso pode ser prejudicial. Até as boas emoções poderiam, né, acarretar um tanto quanto de perturbação a ele. Ana Lúcia está dizendo aqui: peço tanto em oração antes de dormir que me leve às colônias para aprender, rever pessoas. Legal, Ana Lúcia, é bom, né? É bom a gente fazer isso, né? Antes de dormir, pedir o auxílio para que a gente possa, né, se for possível, ser levado a uma colônia, né, para aprender, para trabalhar, para rever entes queridos. Eu também tenho esse hábito de fazer esse pedido, pedindo esse auxílio, né, para que a gente não desperdice as horas noturnas do sono de bobeira aí, né, perambulando para cá e para lá. Podemos aproveitá-las de uma forma muito mais útil, né? Bom, então entenderam para que o globo, né? Era uma forma de proteger o Ricardo, porque ele voltaria para o corpo de uma criança. Dependendo da emotividade ali envolvida, poderia gerar algum prejuízo a ele, né? Ao voltar ao corpo, certo? O Ailton Cosmo está dizendo aqui: possivelmente ele comentaria com os pais que foi a algum lugar, estava dentro de alguma garrafa durante o sonho. Pode ser, né, Ailton? A hora que a gente traz aqui a lembrança, quando traz, né, não sabemos se ele iria ter a lembrança, mas poderia ser mesmo, né? Imaginar que estava dentro de uma garrafa, um globo, né? Uma coisa toda ali de vidro, uma coisa, né, que não saberia explicar o que era aquilo. Interessante. Nesse instante, foi Lísias chamado ao fone por funcionários da comunicação. Era chegado o momento. Poder-se-ia começar o trabalho culminante da reunião. Então veja, tudo muito organizado, né? Chamaram Lísias no telefone.
vejam que outro detalhe, né? Não foi nada por pensamento. Na colônia, volto a dizer, na colônia de Nosso Lar, que não é uma colônia tão elevada assim espiritualmente, eles têm hábitos muito semelhantes aos nossos. São espíritos comuns ainda, tá? Porque em esferas mais altas não precisaria nada disso, conversariam só pelo pensamento, né? Legal, Margarida Zanellati também dizendo que tem esse hábito, né? Muito bom. Então chamaram o Lísias, disseram que estava tudo pronto para começar, né? A atividade ali, a comunicação, ou seja, lá do departamento responsável, o Ministério da Comunicação, quem estava controlando essa atividade, né? De levar o Ricardo. Verifiquei no relógio da parede, olha só, outro detalhe, né? Volto a dizer sempre, a hora na colônia de Nosso Lar é idêntica à nossa. Porque muita gente fala que o mundo espiritual tem horários diferentes, eles têm outros horários. Na colônia de Nosso Lar é muito semelhante à nossa, tá? Aqui nós vemos, outra vez, são várias vezes falam, verifiquei no relógio da parede que estávamos com 40 minutos depois da meia-noite. Então, para a gente perceber que é um horário igual ao nosso, era 00:40. Era o momento que o Ricardo seria levado. Notando-me o olhar interrogativo, disse Lísias em voz baixa: somente agora há bastante paz no recente lar de Ricardo lá na Terra. Então, eles aproveitaram esse momento para levá-lo, que era o horário que o lar estava tranquilo, todo mundo dormindo. Lógico que eles não iriam levar Ricardo enquanto os pais estivessem acordados, poderia ficar entrando no quarto, tentar despertar, a criança pudesse acordar, atrapalharia todo o trabalho, né? Então esperar o momento que os pais adormecessem, todos na casa estivessem dormindo, o lar estivesse tranquilo, para que pudessem, né, realizar a tarefa. Naturalmente a casa descansa. Os pais dormem e ele, na nova fase, não permanece inteiramente junto do berço. Lógico, né? Ele não está inteiramente ali no berço, o espírito está lá na colônia, ali no berço só está o corpinho. É muito interessante pensar nisso, né, amigos? Uma criança, tá certo que não é um fenômeno muito comum esse, mas pode acontecer, de repente você olha lá o seu filho, sua filha, aquela criança ali no berço, de repente o espírito está distante, né? Ali só está o corpo. Então, a Sueli Nunes está lembrando aqui, nas psicografias, quando é citado o tempo, também é o mesmo daqui. Legal, é isso mesmo, né? Mais uma confirmação. O José Celso Vitorelli também, bem-vindo, meu amigo. E todos que aí chegando, muito bem-vindos, viu? Bom, aí diz assim: não lhe foi possível continuar. O ministro Clarencio, levantando-se, pediu homogeneidade de pensamentos e verdadeira fusão de sentimentos. Então ali o ministro, né, já pedindo para manter a elevação de pensamentos, para favorecer o trabalho, né, a ser realizado. Fez-se grande quietude e Clarencio disse comovedora e singela prece. Em seguida, Lísias se fez ouvir na cítara harmoniosa, enchendo o ambiente de profundas vibrações de paz e encantamento. Logo após, Clarencio tomou novamente a palavra. Irmãos, disse, enviamos agora a Ricardo a nossa mensagem de amor. Então toda aquela preparação, né, não é uma coisa tão abrupta assim, toda uma preparação para que pudesse o Ricardo chegar de forma bem tranquila, né, ser recepcionado, ser acolhido ali pelo carinho de todos. Então, até música, né, o Lísias foi lá na cítara tocar, fez a prece. Aí então o Clarencio pediu para enviar, né, vibrações positivas para o Ricardo, para que ele pudesse então chegar ali entre eles.
Olha agora que interessante. Observei então com surpresa que as filhas e a neta da senhora Laura, acompanhadas de Lísias, abandonavam o estrado, tomando posição junto dos instrumentos musicais. Judite, Yolanda e Lísias se encarregaram respectivamente do piano, da harpa e da cítara, ao lado de Teresa e Heloísa, que integravam o gracioso coro familiar. Então veja que ali tinha uma mini orquestra, né? Tinha piano, tinha harpa, tinha cítara, todos eles ali envolvendo, preparando a psicosfera, né? Para a gente ver como que a música está sempre presente no mundo espiritual. Vocês podem perceber, quem estuda André Luiz vai ver isso, né? Muitas vezes. Sempre a música antecedendo as atividades, preparando o ambiente. A música tem essa capacidade, né? A gente deve aproveitar mais como que a música nos eleva o pensamento, mexe com os nossos sentimentos, nos prepara realmente para uma elevação, né, de pensamentos. As cordas afinadas casaram os ecos de branda melodia e a música elevou-se cariciosa e divina, semelhante a gorjeio celeste. Imagina que maravilha deve ser uma música na esfera espiritual, mesmo em nosso lar, né? Imagina as melhores músicas daqui, como que já mexem conosco, né? Nos levam à emoção, muitas músicas nos deixam realmente muito emocionados, né? Com a melodia, com a beleza da letra, tanto a letra como a música, a melodia principalmente, trabalha, né, em nossos sentimentos. Imagine no mundo espiritual quanto não será mais forte esse envolvimento, né, que a música proporciona a todos. Olha como que ele diz: sentia-me arrebatado a esferas sublimes do pensamento, quando vozes argentinas embalaram o interior. Lísias e as irmãs cantavam maravilhosa canção composta por eles mesmos. Veja bem, a música que eles estavam cantando foram eles quem criaram, e ele vai reproduzir aqui mais abaixo para a gente ver a letra tão bela, né? Muito difícil frasear humanamente as estrofes significativas, cheias de espiritualidade e beleza, mas tentarei fazê-lo para demonstrar a riqueza das afeições nos planos de vida que se estendem para além da morte. Então, André Luiz dizendo que seria difícil reproduzir, né, a beleza da música, da letra, mas que ele tentou aqui trazer para nós mais ou menos qual foi essa música cantada ali naquela hora, para a gente ver como é bela, né, a emoção, o carinho, o amor que esses familiares envolveram na letra dessa música para o pai, né? De qualquer forma, era uma criança agora, mas que era o paizinho, né, de outras eras. O Ailton está dizendo aqui, pois é, né, Margarida, um lindo cenário. Mas a gente fica imaginando, né, a cena, toda aquela preparação, como devia estar bela essa sala, né, da Dona Laura. O Ailton está dizendo, Leon Denis descreve estas paragens, consigo imaginar como é lindo no livro Depois da Morte. Pois é, são vários livros aí que vão dando uma ideia, né, para a gente ficar aqui a sonhar, a imaginar com um lugar desse. Então ele diz assim, aí ele apresenta aqui a música, né, que eles cantaram, os familiares. Aí eu vou ler aqui a letra, vou ler completa, depois a gente comenta. Pai querido, enquanto a noite traz a bênção do repouso, recebe, Pai carinhoso, nosso afeto e devoção. Dá para ver que é bem rimado, né? Enquanto as estrelas cantam na luz que as empalidece, vem unir a nossa prece à voz do teu coração. Não te perturbes na estrada de sombras do esquecimento, nem te doa o sofrimento. Jamais te firas no mal. Não temas a dor terrestre, recorda a nossa aliança
conserva a flor da esperança para a ventura imortal. Enquanto dormes no mundo, nossas almas acordadas relembram as alvoradas desta vida superior. Aguarda o porvir risonho, espera por nós que um dia volveremos à alegria do jardim do teu amor. Venha a nós, Pai generoso, volta a paz do nosso ninho, torna as luzes do caminho, ainda que seja a sonhar. Esquece um minuto a terra e vem sorver da água pura, de consolo e de ternura das fontes do nosso lar. Nossa casa não te olvida, o sacrifício, a bondade, a sublime caridade, a sublime claridade de tuas lições no bem. Atravessa a sombra espessa, vence, Pai, a carne estranha, sobe ao cume da montanha, vem conosco orar também. Nossa, que letra bela, né? Imagine essa letra aqui acompanhada de uma melodia sublime, quanto que devia ter de emoção ali naquela hora. Por isso que tinha aquela proteção, né, para o Ricardo, para que ele não se envolvesse tanto ali com essa emoção toda. Imagina receber uma música dessa composta pelos familiares, é para chorar, né, de emoção. Então, por isso que tinha todo aquele cuidado, né, para que não afetasse. O pessoal comentando aqui, né, maravilhoso, é linda a letra da música, lindíssimo. Muito bonita mesmo. Imagina, né, nós estamos lendo aqui secamente, imagina isso cantado, né, com melodias belas, quanto devia ter sido mesmo maravilhoso. Bom, agora vem um detalhe importante aqui, pessoal. Legal, Margarida, muita emoção, né? A gente vai acompanhando, parece que a gente está junto lá, vivendo esse acontecimento, né? Aí ele diz assim, legal, Edna. As derradeiras notas da bela composição, notei que o globo se cobria interiormente de substância leitoso acinzentada, apresentando logo em seguida a figura simpática de um homem na idade madura. Era Ricardo. Impossível descrever a sagrada emoção da família, dirigindo-lhe amorosas saudações. O pessoal gostou, né, da música, muito boa. Então, amigos, olha o detalhe. Depois dessa melodia, dessa oração, da música, de toda essa emoção, o globo começou a apresentar ali uma movimentação, né, de uma substância, como se fosse ali, né, algo estava se movendo dentro daquele globo, numa coloração acinzentada, né, leitoso acinzentado. E aí surgiu um homem na idade madura. Aqui que é interessante, amigos, pensemos. O Ricardo, ele estava na fase infantil. Na primeira vez que eu li o livro, eu fiquei pensando, então ele vai surgir lá na colônia na figura de uma criança. Porque o perispírito de Ricardo já não era mais aquele da existência passada, daquele homem que foi Ricardo na existência passada. O perispírito agora dele já tinha a forma de uma criança, certo? Nós sabemos que na reencarnação o espírito toma outro corpo e o perispírito tem o mesmo formato do novo corpo. Agora, aqui está dizendo que ele aparece na idade madura. Ou seja, ele apareceu com a aparência da última existência como Ricardo. Então, tudo leva a crer, não está escrito com todas as letras, né? Tudo leva a crer que é o fenômeno que nós sabemos que pode acontecer da moldagem do perispírito. O espírito, dependendo da sua condição evolutiva, com o auxílio de outros, ele pode tomar a aparência de outras existências. Tudo indica que foi isso, ele tomou a aparência da última existência dele
como Ricardo, porque ele aparece na idade madura. Eu estou entendendo assim, se alguém quiser colocar aí o seu ponto de vista, nós estamos aqui para estudar, tá? Não está escrito isso, eu estou deduzindo, tá legal? Se alguém não concorda, respeito, podem dizer aí a observação, a ideia de vocês, se for o caso, tá? O Ailton está dizendo aqui, seria ele na forma anterior, conforme estava residindo em nosso lar. Então, tudo indica que seja isso, né? Isso, a Gorete coloca, né, plasmar. É uma forma, né, de plasmar no perispírito outra aparência, né? Mas era ele, então, ali, tá? Só que entendamos bem isso, amigos. A aparência atual dele não era essa. Porque no corpo da criança também habita o espírito imortal, o espírito milenar, né? Que estava na forma infantil. Mas para aparecer para a família, muito melhor seria se ele aparecesse na forma que eles o conheciam, né? Se ele pudesse aparecer na forma de Ricardo mesmo. Então, creio que foi esse trabalho, né, de moldagem, né, de retomar a aparência da última existência. Legal, né, Dileta? É isso mesmo, né? Tudo indica que seja isso. Bom, aí diz assim, o recém-chegado, após falar particularmente à companheira e aos filhos, fixou o olhar amigo em nós outros, pedindo fosse repetida a suave canção filial, que ouviu banhado em lágrimas. Imagine, amigos. Assim que ele pôde dizer alguma coisa, ele pediu para cantar de novo. E não teve como segurar o choro, né? Mas imagina, só aqui lendo, né, a gente já vê a beleza. Imagina isso cantado, ele chegando, revendo familiares queridos que o amavam, ouvindo essa melodia tão bela. Não tem como, né? Precisava de um globo cristalino muito forte mesmo para segurar essa emoção toda. Quando se calaram as últimas notas, falou comovidamente. Então, depois de ouvir, né, o bis ali da música, ele falou assim, ó meus filhos, como é grande a bondade de Jesus, que nos aureolou o culto doméstico do Evangelho com as supremas alegrias desta noite. Olha as palavras de um espírito grato, né? De um espírito reconhecidamente agradecido por tantas bênçãos que recebe. É bonito isso, né? É uma grande emoção, diz a Lourdes Galvani aqui, né? Muita emoção, né, Lourdes? Nesta sala, diz ele ainda, né? Ele está falando para a família. Nesta sala, temos procurado juntos o caminho das esferas superiores. Olha que legal. Aquele grupo familiar, então, era um grupo que estava reencarnando em busca de elevação. Um grupo que já reencarnava consciente da necessidade de evoluir, já estavam trabalhando para buscar condições melhores, né? Esferas mais elevadas. Muitas vezes recebemos o pão espiritual da vida e é ainda aqui que nos reencontramos para o estímulo santo. Como sou feliz! Olha que bonito isso, né? Ele muito agradecido, muito feliz de reencontrar o grupo que junto dele estava caminhando na busca da evolução. Assim, amigos, todos nós temos, né, um grupo de almas afins com os quais reencarnamos juntos em busca da evolução. É que no percurso que vamos fazendo, a gente às vezes traz conosco alguns problemas também, né, que nós nos envolvemos desastrosamente com outros, e aí junto do grupo familiar, junto do grupo de almas afins, às vezes trazemos algum desafeto do passado. Porque a ideia seria que estivéssemos sempre juntos das almas afins, sempre alargando a família espiritual em busca de evolução. Mas quando a gente se envolve com alguém que
que perturbamos a paz de alguém, que prejudicamos alguém de alguma forma, então a gente se liga a essa pessoa. Então, junto da família espiritual, vem aquele também possível desafeto do passado, né? Que às vezes a gente acaba trazendo junto, né? O Ailton está dizendo, deduz-se que a existência deste casal aqui na Terra foi algo maravilhoso. Tudo indica, né, Ailton? Não que seja lá espíritos tão nobres assim, mas um casal já desperto, né? Como Ailton coloca, um casal já realizando uma boa vivência, né? Já dando passos aí na conquista da evolução. A Simone então perguntando se conhece alguma colônia na Europa. Não ouvi falar, viu, Simone? Se alguém, o Ailton que fala muito das colônias aqui, vamos ver se o Ailton puder dizer alguma coisa, que tem, viu, Simone? Tem colônias por toda parte, né? Mas não saberia dizer detalhes. Vamos ver se alguém souber aqui comentar alguma coisa para o pedido da Simone. A Celina está dizendo aqui, Paulo, uma dúvida. Nós escolhemos a nossa aparência no nosso lar? Olha, se eu entendi bem a tua pergunta, Celina, para surgir na colônia de nosso lar, nós vamos surgir com a aparência da última existência. Então, o seu corpo de hoje, Celina, quando você desencarnar, espiritualmente, você vai surgir na colônia com essa aparência atual, tá? A não ser que você tenha condições, né, evolutivas e pretenda se mostrar com outra aparência que lhe foi mais agradável, de uma existência mais proveitosa, também pode. Mas geralmente nós vamos aparecer sempre com a forma da última existência carnal. Tá legal? Se eu entendi bem sua pergunta, senão você repete aí, refaz. Então tá bom, Simone, vamos ver se alguém puder contribuir, né? Continuando aqui então, a senhora Laura chorava discretamente. Lísias e as irmãs tinham os olhos marejados de pranto. Foi uma emoção só, né? Percebi que o recém-chegado não falava com espontaneidade e não podia dispor de muito tempo entre nós. Olha que interessante, né? O Ricardo não estava muito à vontade. Ele não falava assim como um visitante normal. E ele também não tinha muito tempo. Por quê? Porque ele está encarnado, né? A gente tem que entender isso. O espírito encarnado, ele ressente um pouco da ligação com o corpo, não fica tão à vontade. E o tempo também, é lógico, não era à vontade, ele precisaria despertar depois no corpo, né? Possivelmente, legal, né, Mariângela? Muita emoção mesmo. Então tá bom, Celina. Tenho não. Possivelmente todos ali mantinham análoga impressão, porque vi Judite abraçar-se ao globo cristalino, ouvindo-a exclamar carinhosamente: Pai querido, diga o que precisa de nós, esclareça em que poderemos ser úteis ao seu abnegado coração. Então a filha abraça o globo, querendo abraçar o pai, perguntando se podia ajudá-lo de alguma forma, né? Imagine. Observei então que Ricardo pousou o olhar profundo na senhora Laura e murmurou: sua mãe virá ter comigo em breve, filhinha. Mais tarde virão vocês igualmente. Que mais eu poderia desejar para ser feliz, se não rogar ao Mestre que nos abençoe para sempre? Olha que legal, né? Então ele dizendo já para a filha que a mãe, ele sabia que a mãe já estava a caminho da reencarnação, né? Logo a mãe iria e que depois as filhas, né, os filhos também iriam. A ideia, amigos, é que a mesma família volte juntos. Então vinham os dois primeiros, se casariam, depois começavam a reencarnar os filhos, certo? No mesmo lar. A ideia é essa, que a gente continue
fortalecendo os laços de amor, onde a gente tem, né, afinidade, amor mais puro, a gente volta juntos muitas vezes, para que a gente forme a chamada família espiritual, com laços muito mais fortes do que a família consanguínea. Por que família consanguínea às vezes é diferente? Porque na família consanguínea, às vezes tem espíritos, como já dissemos, né, que não são dessa família espiritual, são compromissos desastrosos, né, que assumimos ao nos relacionarmos mal com alguém. A Thaís Del Rey está dizendo aqui, eu ouvi dizer que em São Paulo há uma colônia chamada Novo Amanhecer. Então, são várias, né? Eu também já ouvi falar dessa, né? Novo Amanhecer. O Ailton está dizendo aqui, eu já pesquisei, elas são extensivas, vão para mais além dos oceanos, não tenho nenhuma informação. Estas estão sobrepostas, acho que devem estender por todo o espaço que envolve a Terra. Eu imagino assim, Ailton, que deva ter colônias lá sim na Europa, né? Não só essas aqui do Brasil, eu imagino que vai ter colônias próprias de lá, né? A ideia que o Ailton está dando é que pode ser que as nossas aqui acolham, né, se eu estou entendendo, acolham outros também, mas eu creio que lá tem as próprias, né? Mas obrigado aí, Ailton, pela ajuda. A Lourdes dizendo, que lindo, todos reunidos em outra vida. A ideia é essa, né? E a Celina perguntando, a reencarnação pode ser compulsória? Acho que a minha foi. Não, Celina, a reencarnação compulsória é mais difícil, né, de ocorrer. A reencarnação compulsória, como o nome diz, é uma reencarnação sem escolha para o reencarnante, né? É uma reencarnação, de certa forma, imposta. Lembrando que para o bem, porque o espírito às vezes se torna rebelde, não quer reencarnar e depois de inúmeras oportunidades, às vezes ele é trazido, né? Mesmo a contragosto, para que ele possa dar prosseguimento à evolução. Então nós, amigos, que estamos já numa condição mediana de evolução, nós não sofremos reencarnação compulsória. As nossas são planejadas, são reencarnações em que somos consultados, né? Planejamos onde vamos renascer, a maioria geralmente é assim, tá? A Sueli está contribuindo aqui também que no Brasil se fala em 48 colônias. Pois é, né? Tem muitas mesmo. Para cada região aí tem colônias, né? São muitos espíritos, né? Por toda parte. O Brasil é muito extenso. Bom, aí continua dizendo assim, todos chorávamos enternecidos. Bom, deixa eu ver o Ailton aqui primeiro. A encarnação compulsória geralmente é em condições difíceis pela rebeldia do espírito. É isso mesmo. Então, a reencarnação compulsória, né, Celina, é mais para casos extremos aí, de espíritos muito rebeldes. Não é o seu caso, não. Lógico, né? Estou aqui dizendo algo sem uma certeza, mas tudo indica que não, né? Estamos aqui numa condição mais ou menos tranquila já. Todos chorávamos enternecidos. Quando o globo começou a apresentar de novo os mesmos tons acinzentados, ouvi Ricardo exclamando quase a despedida. Ah, filhos meus, filhos meus, alguma coisa tenho a pedir-lhes do fundo de minha alma. Olha o pedido que ele faz agora, amigos, para os filhos, na hora da despedida. Roguem ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidades na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. Eu vou ler de novo, amigo. Isso aqui é muito sério e muito importante. Roguem ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidades na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. Olha, amigos, o espírito consciente, qual o pedido que ele faz? Para que os filhos rogassem a Deus e a Jesus, para que ele não tivesse facilidades. E o que mais nós queremos aqui na Terra, amigos? Facilidades, não é? Se perguntar para qualquer pessoa da Terra hoje, ele não quer uma vida fácil,
sem problemas, sem lutas, uma vida com bastante dinheiro, com muita saúde, uma vida sem problemas, uma vida com familiares tranquilos. Não é isso que nós queremos? E ele está dizendo que ele não disponha de facilidade. Porque a facilidade, qual o problema, amigos? A pessoa que tem uma vida muito cômoda, ela relaxa, né? Ela se entrega muitas vezes aos prazeres, aos vícios, aos excessos, ao comodismo. Distancia-se das lutas tão proveitosas para engrandecer e fortalecer a alma. Vocês estão entendendo? Não é querer sofrer, veja bem, é diferente. Não é que nós precisamos sofrer, mas nós precisamos sim do trabalho, das lutas, dos desafios, para que a gente se fortaleça. É em meio às lutas que nós desenvolvemos habilidade, progresso espiritual, força, determinação, né? Fé em Deus. Porque ele está dizendo aqui, ó, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. Porque senão a gente acaba se desligando de tudo aquilo que é mais proveitoso. A noiva dizendo, né? Pena que chegando aqui esquecemos tudo. Mas olha como esses livros vêm nos clarear, né, noiva e amigos? Para que a gente repense muitas vezes algumas atitudes aí que a gente fica esperando só comodidade, só tranquilidade, né? A Edna, isso é ilusão, né? E a Simone dizendo, verdade, um dos motivos para a crise existencial. Pois é. Quantas pessoas aí sofrem de tantos problemas por causa do quê? De tédio, né? De não ter o que fazer, de uma vida muito tranquila, ociosa. A ociosidade é um grande problema. Então nós precisamos ter atividade. Por isso que os Espíritos dizem que é preciso ser útil. Em qualquer fase da vida, vamos supor, mesmo a pessoa que já se aposentou, né? Como é meu caso, estou aposentado do trabalho profissional, mas eu trabalho mais agora do que antes, porque eu já entendi que é preciso buscar atividades edificantes, né? Fazer algo de útil, aproveitar o tempo de forma construtiva. Então a gente não pode se entregar ao relaxamento, né? À ociosidade. A Edna está dizendo verdade, esses estudos são bênçãos em nossa vida. Quanto que a gente aprende, né, Edna? Bom, aí diz assim. Aquele pedido inesperado me sensibilizou e surpreendeu ao mesmo tempo. Ricardo endereçou a todos saudações carinhosas e a cortina de substância cinzenta cobriu toda a câmara, que em seguida voltou ao aspecto normal. Então ali ele surgiu, ficou só lá dentro, conversou, né? E depois se despediu e ali desapareceu. O ministro, agora vem outra coisa importante, pessoal. O ministro Clarencio orou com sentimento e a sessão foi encerrada, deixando-nos imersos em alegria indescritível. Dirigia-me ao estrado para abraçar a senhora Laura, exprimindo-lhe de viva voz minha profunda impressão e reconhecimento, quando alguém me atalhou os passos, quase junto à dona da casa, que se ocupava em atender às numerosas felicitações dos amigos presentes. Então o André Luiz estava se aproximando da dona Laura para abraçá-la, né? Tinha muito carinho por ela. E ao se aproximar de dona Laura, ele percebeu que alguém o chamava ali, né? Como se tocasse nele para ali dar algum recado. Era Clarencio, se aproximou do André Luiz, que me falou em tom amável. Olha o que ele vai ouvir do Clarencio agora. André, amanhã acompanharei nossa irmã Laura à esfera carnal, que ela vinha para a reencarnação. Se lhe apraz, poderá vir conosco para visitar sua família. Até que enfim, amigos, quanto tempo que André Luiz esperou esse momento. Vocês se recordam nos capítulos anteriores,
quando ele dizia quantas vezes ele se recordava do lar, mas ele não tinha coragem de pedir. Ele ficava pensando por que eles não oferecem para ele a possibilidade de vir. E ele falava, aí ele começava a pensar, né, se não me oferece, é porque deve ter algum motivo, melhor que eu espere. E quantos meses e meses ele foi esperando, mais de um ano já. Aí ele está dizendo aqui que o ministro Clarencio vinha com a dona Laura, né, trazê-la, e ofereceu a ele a possibilidade de visitar os familiares. Tá legal, Tereza? Um abraço. A Sueli Nunes está dizendo, ainda bem que quando formos, vamos lembrar das existências. Então, a gente na colônia, né, Sueli, depois de desencarnado, a gente se recorda, sim. Pelo menos da última, né? Não de anteriores, é mais difícil. A Margarida já está adiantando, né? Quando veio, se decepcionou. Mas vamos aguardar isso mais à frente. Não podia ser maior a surpresa. Profunda sensação de alegria me empolgou, mas lembrei instintivamente o serviço das câmaras. Adivinhando-me, porém, o pensamento, o generoso ministro voltou a dizer. Então o André Luiz estava tão compromissado com o trabalho que, olha só, mesmo com o convite de vir visitar a família, na hora ele já lembrou do trabalho. Como que eu vou deixar o trabalho? Que ele tinha um compromisso, né? Não era um trabalho que vai o dia que quer, é um compromisso com um trabalho profissional aqui da Terra. Então, na hora do convite, ele já pensou do trabalho dele. Aí ele diz, adivinhando-me, porém, o pensamento, o generoso ministro voltou a dizer, você tem regular quantidade de horas de trabalho extraordinária a seu favor. Não será difícil a Genésio conceder-lhe uma semana de ausência, depois do primeiro ano de cooperação ativa. Então o André Luiz já tinha, né, muitas horas ali de dedicação, de trabalho extraordinário. Lembra quando a gente falou lá atrás do bônus horas, que eles trabalham 8 horas diárias na colônia, mas que quando o espírito aceita, né, e se dedica mais, ele pode trabalhar 2, 4 horas extras ou mais até, e ali vai, né, ofertando trabalho em favor da colônia. Então André Luiz tinha muitas horas extraordinárias que lhe ajudaria a conseguir, então, como se fosse uma compensação, né, que acontece muito aqui na Terra, a compensação de banco de horas, né? Ele teria então essa uma semana ali para poder vir visitar os familiares. Possuído de júbilo intenso, agradeci chorando e rindo ao mesmo tempo. Ia enfim rever a esposa e os filhos amados. Oh, maravilha! Até que enfim chegou o momento. No capítulo seguinte, amigos, nós vamos parar por aqui, capítulo 49, cujo título é Regressando a Casa. Vai falar justamente, né, dessa volta dele. E só temos mais 2 capítulos, amigo. A próxima semana e depois a outra. E a gente conclui aí o estudo da obra, tá legal? Deixa eu ver aqui se tem mais, parece que passou algum comentário. Querida amiga Maria Helena Butião, tudo bem, Maria Helena? Um abraço, viu? Legal. Vai lá, Thaís. Um abraço, Thaís. Bom evangelho. Muito legal, né? Então, amigos, a gente vai ficando por aqui. Nós teremos o estudo da quarta. Eu peço desculpa a vocês, viu? Mais uma vez. Eu sei que está ficando meio bagunçado, né? Segunda, domingo, quinta. Não estamos conseguindo manter a regularidade aí de segunda e quarta, né? É que tem surgido compromissos, né? De outros dias de palestra, outra atividade, então às vezes eu não consigo manter todas as segundas e todas as quartas, tá? E eu peço aí a tolerância de vocês, a compreensão, agradeço, né? Que estão sempre dando um jeitinho de acompanhar, mesmo que em outros dias, né? Mas eu não posso também, né, negar outros convites e deixar
de atender, né, outras atividades também. Então agradeço muito a compreensão de vocês. Obrigado, gente. Muito obrigado. Aqui a Celina dizendo muito bom estudo, gratidão. A Ercília Machado, a Lourdes Galvani, obrigado. Conchita Bush, a Inês Davanzo. Aqueles que quiserem ficar para mais um minutinho para a gente fazer a prece final. Tá legal? A gente... só mais uns minutinhos, então a gente encerra, tá bom? Márcia Lima, obrigado. Márcia, Helena Neves, só dizer que esse estudo é muito bom para nós todos, uma benção. Obrigado, meu irmão. Que bom, fico feliz. A Lucifaria, estudo maravilhoso, muito bom, né? Margarida Zanelati, a Simone Menezes, deixando aí seus comentários. Boa semana para você também. A Ruth Diogo, gratidão. Obrigado, Ruth. O Ailton, muito obrigado a todos. A Débora Medeiros, aqui também no Insta. Obrigado, viu, Débora? Um abraço a todos. Vamos lá, então? Desculpe, meio afônico aqui, esse nariz, a rinite está um pouco presente novamente. Deus nosso Pai, de amor infinito, nós te agradecemos, Senhor, pela nossa vida, pela nossa família, pela saúde parcial que seja do corpo. Nós te agradecemos por tantas bênçãos que recebemos diariamente em nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor, pela bendita doutrina espírita que ilumina os nossos passos. Nós te agradecemos, Senhor, por nosso governador espiritual, Jesus, que nos acompanha de perto com tanto amor, que nos ofertou esse evangelho de luz, que é um guia seguro para a nossa jornada evolutiva. E nós te pedimos, Pai, dai-nos forças para a caminhada, sustenta-nos diante das provas mais difíceis. Aumenta, Senhor, o amor em nosso coração, que a gente possa prosseguir firmes, entendendo cada vez mais que as dificuldades, as vicissitudes são oportunidades benditas que nos concedes para o nosso progresso espiritual. Abençoa, Pai, os lares que enfrentam provas e expiações mais duras, aqueles irmãos e irmãs que clamam por socorro. Permita que os mensageiros de luz estejam por toda parte, socorrendo, aliviando, amparando a todos esses irmãos em humanidade. Abençoa, Pai, o nosso lar. Nos ajude a conviver em paz. E muito obrigado, Senhor, por mais esta noite de estudo, de aprendizado e de convivência fraterna. Em Teu nome encerramos e agradecidos por mais esta oportunidade, que assim seja. Muito bom, né, Loiva? Nós que agradecemos a Loiva, né? Comemorando o aniversário aqui conosco também. Muita paz a todos, muita luz. A Eta Santos aqui também no Insta, um abraço, viu? Muito obrigado a todos, uma alegria estar aqui com vocês, em pleno domingo, né, pessoal? Qualquer dia é dia de estudo, né, pessoal? Muito legal mesmo, viu? Agradeço demais o carinho, a presença, que a gente prossiga aí. E na quarta-feira, então, a gente continua com o estudo do Evangelho de Mateus, tá legal? Muita paz a todos,
Fiquem com Deus. Muito obrigado pelo carinho, pela presença, pela participação. Deus retribua a cada um de vocês em bênçãos de paz, de luz. E que assim vamos seguindo então. O meu abraço fraterno. Obrigado, Simone. Quantas mensagens, né, tão fraternas. Muito obrigado pelo carinho de todos, viu? Um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima.